O filme começa em puro caos, enquanto uma horda de Dreadites atravessa todo o reino. O exército real, liderado pelo príncipe Haugen, tenta segurar a linha, mas acaba sendo completamente dominado. Um a um, os soldados caem, até restar apenas o príncipe Haugen, gravemente ferido e mal conseguindo se mover. Em sua consciência enfraquecida, Haugen assiste enquanto os Dreadites massacram brutalmente um de seus soldados bem diante de seus olhos. Enquanto ele jaz ali, morrendo, uma das criaturas se aproxima, pronta para acabar com ele. Antes que possa atacar, um homem solitário chega e atravessa os Dreadites com facilidade, derrotando todos sozinho. O homem se aproxima do príncipe Haugen e segura sua mão. Por um momento, parece que ele vai ajudá-lo, mas em vez disso, silenciosamente retira o anel e o amuleto do príncipe. Haugen tenta avisá-lo para não pegar o amuleto, mas morre antes de conseguir terminar a frase. O homem guarda os itens e segue para a taverna de uma vila próxima, onde um grupo de fazendeiros reclama que os soldados levaram todas as suas colheitas para a guerra, e ainda assim perderam a batalha. Quando o homem entra, os fazendeiros começam a falar sobre ele, dizendo que é conhecido por arrancar objetos de valor de soldados mortos no campo de batalha. Um dos fazendeiros se levanta para confrontá-lo, mas um velho o impede. O velho explica que aquele estranho já foi um cavaleiro de confiança da rainha, muito antes do príncipe Haugen ser nomeado herdeiro e antes da guerra contra os Dreadites. Ele é o único sobrevivente do massacre de Greenvault, um horror que diziam não ter deixado ninguém vivo. Enquanto todos falam sobre ele, o homem examina silenciosamente o amuleto que tirou de Haugen e seus olhos de repente brilham em vermelho. Momentos depois, um troll de 2 cabeças se abaixa para entrar na taverna e chama o homem por seu verdadeiro nome, Deathstalker. O troll exige que ele entregue o amuleto que pegou do príncipe Haugen. Em vez de reagir à ameaça, Deathstalker simplesmente entrega 2 moedas ao dono da taverna, uma pela comida e outra por uma cadeira. Em seguida, ele quebra a cadeira no troll e sai correndo. O troll se recupera rapidamente e corre para fora para persegui-lo. A luta que se segue é intensa. Deathstalker tenta usar ataque surpresa, mas o troll consegue enxergar de 2 ângulos ao mesmo tempo. No meio da batalha, Deathstalker nota um símbolo estranho marcado no corpo do troll. Essa breve distração custa caro. O troll agarra sua espada e parte a lâmina ao meio. Quando Deathstalker tenta recuar, o troll laça sua perna com uma corda e o puxa de volta. Então, Deathstalker ergue o amuleto diante do troll. Quando a criatura estende a mão para pegá-lo, Deathstalker rapidamente agarra a lâmina quebrada e a crava em uma das cabeças do troll. Em seguida, monta em seu cavalo e foge. Atrás dele, a cabeça restante amaldiçoa Deathstalker e jura que agora todo caçador de recompensas da Terra irá atrás dele. Deathstalker olha para trás uma última vez e arremessa o resto de sua espada, cravando-a no crânio restante do troll. E assim, começa seu caminho. Este é Deathstalker. Enquanto Deathstalker continua sua jornada, ele começa a perceber que o amuleto está causando muito mais problemas do que vale. Ele o joga em um rio e parte, aliviado por se livrar dele. Mas apenas alguns instantes depois, ele descobre o amuleto novamente em seu bolso como se nunca tivesse sido descartado. Ele o joga fora repetidas vezes, mas ele sempre retorna. É então que fica claro, ele agora está ligado ao amuleto. Em busca de respostas, Deathstalker procura uma bruxa chamada Talva. Ele mostra o amuleto e pede que ela quebre o vínculo. Talva explica que o amuleto só pode deixar seu portador através da morte. Ela admite que não pode remover a maldição sozinha, mas existe um ritual que pode revelar o caminho adiante. Ela pede que Deathstalker estenda um mapa junto com uma única peça de jogo. Usando uma gota de seu sangue, ela inicia o ritual e fala sobre um velho mago chamado Duad, alguém que entende a linguagem antiga ligada ao amuleto e talvez possa ajudar. A pequena peça de jogo colocada no mapa começa a se mover sozinha, parando finalmente em um local que acredita ser o paradeiro atual de Duad. Quando Deathstalker se prepara para partir, Talva o alerta que um grande mal está surgindo e que ele eventualmente terá de enfrentá-lo. Seguindo o mapa, Deathstalker chega a uma caverna. Lá dentro encontra vários cadáveres. No silêncio inquietante, ele ouve alguém pedindo ajuda de dentro de uma caixa de madeira acorrentada. Com a espada em mãos, ele permanece atento, encontra a chave e se aproxima da caixa. Antes que possa abri-la, uma enorme serpente devoradora de homens irrompe do chão. Deathstalker sobe em uma rocha próxima, destrunca a caixa e um pequeno mago cai para fora. O mago se apresenta como Duad, exatamente o homem que Deathstalker estava procurando. Com Duad agarrado às suas costas, Deathstalker enfrenta várias das criaturas serpentes e consegue escapar da caverna. Grato por ter sido resgatado, Duad agradece quando já estão em segurança do lado de fora. Enquanto isso, de volta à taverna,
O estaladeiro tenta mover o corpo do Troll morto, mas é subitamente atacado por um grupo de criaturas horríveis. Em outro lugar, Deathstalker e Duad se sentam ao redor de uma fogueira. Duad estuda o amuleto e imediatamente o reconhece como sendo do príncipe Haugen. Ele explica que as marcas no amuleto estão escritas em Assortiano, uma língua antiga que formou a base do Império Abraion. Duad conta que a única pessoa que dominou o Assortiano foi um grande mago chamado Zodin. Infelizmente, Zodin morreu há anos e todos os seus manuscritos foram enterrados com ele. Mas Duad acredita que um desses manuscritos contém a chave para decifrar o código do amuleto. Ao ouvir isso, Deathstalker decide que precisam viajar até o túmulo de Zodin e recuperar o manuscrito. Duad recusa no início, insistindo que a jornada é perigosa demais. Mas após Deathstalker ameaçá-lo, o pequeno mago concorda relutantemente e o segue rumo ao desconhecido. No dia seguinte, na estrada, Deathstalker se lembra do símbolo estranho que viu no corpo do Troll. Ele o mostra a Duad, esperando uma explicação. Duad o reconhece imediatamente. É a marca do Citor, um culto antigo de feiticeiros das trevas, há muito considerado extinto. Os Citor eram obcecados por magia proibida de outros reinos, lugares cheios de corrupção e horrores além da compreensão humana. Seu líder, Necromanion, era considerado quase imbatível e todos os registros de seus ensinamentos foram destruídos. Alguns acreditam até que os Dreadits foram criados por Necromanion e pelo próprio culto. Duad alerta que se o caminho de Deathstalker estiver ligado ao Citor, então um perigo real os aguarda à frente. O que eles não sabem é que um pássaro Goblin os observa à distância. Enquanto seguem adiante, o olho do amuleto de repente brilha, sinalizando que inimigos estão se aproximando. Deathstalker puxa Duad rapidamente para se esconder. Momentos depois, um cavaleiro mascarado chega a cavalo. Ele espalha pedras encantadas pelo chão e Dreadits surgem da terra, prontos para vasculhar a área. Duad lança uma pedra própria e realiza um feitiço. Em vez de invocar algo útil, ele acidentalmente traz à tona uma criatura flutuante sem cabeça que grita alto o suficiente para revelar o esconderijo deles. Uma luta começa. No meio do caos, o cavaleiro mascarado remove o capacete, revelando sua identidade. É Jotak, um homem em quem Deathstalker já confiou e que acreditava ter matado durante a Batalha de Grimvault. Jotak o chama por seu verdadeiro nome, Tritus. No passado, os dois foram enviados para impedir Necromanion e o Citor de realizarem um ritual sombrio. Mas Jotak caiu sob a influência do culto. Ele foi possuído e massacrou seus companheiros, forçando Deathstalker a derrubá-lo. Jotak não permaneceu morto por muito tempo. Necromanion o ressuscitou mais tarde como seu servo. Agora, no presente, Jotak quer o amuleto e desafia Deathstalker para um duelo. Deathstalker luta com dificuldade no início, mas consegue se recompor. No momento certo, ele decepa o braço de Jotak para distraí-lo, agarra Duad e foge desesperadamente. Enquanto escapam, Duad explica a verdadeira dimensão do que estão enfrentando. O retorno de Necromanion ameaçaria toda criatura viva, incluindo todo o Império Araxion. Se o feiticeiro das trevas ressurgir, o mundo mergulhará em uma nova era de escuridão. Eles não têm escolha a não ser acelerar antes que o tempo acabe. Naquela noite, Deathstalker e Duad finalmente chegam ao túmulo de Zodin, mas o local já está repleto de seguidores de Necromanion. Dois deles estão montando novos Dreadits a partir de partes de corpos humanos, criando versões ainda mais fortes das criaturas enfrentadas antes. Enquanto tentam encontrar uma forma de entrar, uma mulher misteriosa aparece por trás, claramente com o mesmo objetivo. Sem opção melhor, decidem trabalhar juntos. Duad e a mulher entram primeiro no túmulo, enquanto Deathstalker fica de guarda do lado de fora. Dentro da câmara, Duad e a mulher se unem para abrir o caixão antigo e procurar o manuscrito que decodifica a língua assortiana. Do lado de fora, Deathstalker é subitamente atacado por uma criatura gigantesca parecida com um javali, rápida e violenta. Ao mesmo tempo, monstros dentro do túmulo encurralam Duad e a mulher. Deathstalker consegue matar o javali e entra a tempo para salvá-los das demais criaturas. Enquanto tentam escapar, o monstro javali que acreditavam estar morto se levanta novamente. Apenas o tempo suficiente para transmitir uma mensagem de Necromanion. Ele avisa que suas forças os caçarão sem descanso. Nesse momento, a mulher descobre uma saída e os três fogem do túmulo, recuperando o fôlego do lado de fora. Eles finalmente têm um momento para conversar, e a mulher se apresenta como Brisbane.
Ela se chama de Caçadora de Tesouros, embora admita que é mais uma loura, mas mesmo assim promete não roubar nada deles. A noite se torna silenciosa e todos acabam adormecendo, até que Deathstalker acorda ao som de passos pesados. Uma criatura de pedra com olhos verdes brilhantes emerge da escuridão e a luta começa. A criatura é incrivelmente forte e quase imune a armas comuns. Brisbane entra em ação, arranca um de seus olhos verdes e é então que Deathstalker percebe a fraqueza. Ele alcança uma alavanca nas costas do monstro, gira-a e a criatura desaba enquanto um fluido espesso escorre. Brisbane guarda o olho perolado do monstro como troféu. Enquanto isso, no covil de Necromanion, Jotak está sendo reconstruído pelo Feiticeiro das Trevas. Com o poder de Necromanion, o braço perdido de Jotak cresce novamente como um membro monstruoso, completo com bladas que podem se estender à vontade. Em volta à estrada, Deathstalker, Duad e Brisbane continuam a jornada. O que começa como uma parceria tensa vai se tornando mais quente, especialmente entre Deathstalker e Brisbane, mas esse clima desaparece assim que chegam ao acampamento de guerra de Abraion. Todos os soldados ali foram massacrados. Antes que possam investigar, surge uma criatura chamada Scarabus, usando correntes voadoras e teleporte para atacar de todos os ângulos. A batalha os leva ao limite, mas com um bom trabalho de equipe, eles conseguem derrotar o monstro. Naquela noite, eles descansam novamente. Brisbane cuida dos ferimentos de Deathstalker e fala com ele sobre o coração. Ela diz que todos têm um, e que é o coração que decide o destino de uma pessoa. Suas palavras o deixam pensativo. Enquanto descansam, Duad estuda o manuscrito de Zodin. Ele finalmente decifra a língua assortiana e rompe o vínculo mágico que ligava o amuleto do príncipe Haugen a Deathstalker. Pela primeira vez, Deathstalker está livre. Duad também descobre a antiga profecia de Telon escrita dentro do amuleto. Há muito tempo, o reino era governado por dois seres mágicos poderosos, Telon, o mago da luz, e o soberano da escuridão. Eles usavam a humanidade como peças em uma batalha para decidir o destino do mundo. Com o passar das eras, o poder de Seteron cresceu de forma tão esmagadora que nenhuma força comum poderia detê-lo. Para combatê-lo, Telon forjou uma arma lendária, uma lâmina que só poderia ser empunhada por alguém que tivesse cruzado a vida e a morte. Essa arma foi escondida dentro de um antigo amuleto, passado através das gerações. Quando Duad decifra o manuscrito, ele finalmente entende o verdadeiro propósito do amuleto. A arma, conhecida como a Luz de Telon, ainda estava perdida, mas a profecia dizia que um dia um cavaleiro surgiria, reivindicaria a espada de 4 bladas, extinguiria os 4 corações de trevas e salvaria o reino da destruição. Na manhã seguinte, Deathstalker e Duad acordam e se veem completamente cercados por soldados armados. Duad o alerta para não lutar, pois estão em grande desvantagem numérica. Eles são levados ao Pântano da Morte, onde conhecem Grenil, a implacável rainha dos ladrões que governa a área com desconfiança e crueldade. Lá recebem o golpe mais duro. Brisbane os traiu. Ela roubou o amuleto e o entregou a Grenil, oferecendo Deathstalker e Duad como moeda de troca para se juntar à Guilda dos Ladrões. Grenil planeja vender o amuleto à família real por uma grande recompensa. Grenil oferece a Deathstalker a chance de se juntar ao seu grupo, mas ele recusa. A punição é imediata: execução. Mas antes que a lâmina possa cair, um enorme monstro do pântano coberto de musgo irrompe das águas turvas e ataca todos à vista. A criatura devasta o acampamento com força brutal. Felizmente, Duad consegue acalmar o monstro usando a flauta que sempre carrega. Quando a criatura se acalma, ele convence Deathstalker a abraçá-la como sinal de amizade, para que possam deixar o pântano em segurança. Logo depois, os dois seguem para a cidade de Greenfire para devolver o amuleto à família real. A jornada se estende pela noite, mas eles finalmente chegam e encontram o príncipe. Deathstalker pede 2 sacos cheios de ouro como compensação por tudo que sofreram, mas em vez disso recebe uma bolsa cheia de pedras. O príncipe também deixa claro que pretende tomar a cabeça de Deathstalker, já que o reino agora o considera um traidor. Antes que algo aconteça, um goblin voador surge e lança sementes que explodem e se transformam em Dredites. O ataque dá a Deathstalker e Duad a chance de escapar, mas enquanto fogem pelas ruas, outro goblin bloqueia o caminho.
Desta vez, Duad libera uma explosão súbita de magia que destrói a criatura instantaneamente. Momentos depois, Jotek aparece e os confronta. Vendo que Jotek não tem espada, Deathstalker joga a sua fora para lutar com honra, mas o novo braço monstruoso de Jotek se transforma, revelando lâminas ocultas que atacam sem aviso. Deathstalker é gravemente ferido. Brisbane surge e tenta atacar Jotek por trás, mas o golpe não tem efeito. Jotek se vira, levanta Brisbane pelo pescoço e aperta. Deathstalker se força a se levantar para salvá-la, mas o golpe seguinte de Jotek atravessa diretamente seu coração. Deathstalker cai e morre instantaneamente. Sem ninguém para detê-lo, Jotek pega o amuleto e massacra o príncipe e toda a guarda real sem piedade. Na manhã seguinte, o corpo sem vida de Deathstalker é carregado pelo pântano pela criatura coberta de musgo que ele havia feito amizade antes. Em um ritual estranho e milagroso, as criaturas do pântano o revivem, fazendo crescer vinhas e galhos que selam o buraco em seu coração. Quando ele abre os olhos, Deathstalker sabe imediatamente o que precisa fazer. Ele precisa salvar seus amigos e impedir que o mundo caia na escuridão. Enquanto isso, Brisbane e Duad já foram capturados por Jotek e levados diante de Necromanian. Brisbane é forçada a beber uma poção negra que a deixa inconsciente instantaneamente. Jotek entrega o amuleto e Necromanian o despeja em um tanque cheio de líquido escuro. É o ingrediente final necessário para ressuscitar o Rei da Escuridão. Quando toda a esperança parece perdida, Deathstalker chega montado na cabeça voadora do monstro que Duad havia feito amizade antes. Ele mergulha diretamente no campo de batalha, destruindo os Dredites com facilidade, e então liberta Duad de suas amarras. Mas a vitória dura pouco. Brisbane está morrendo, seu corpo usado como receptáculo para o retorno de Setor. Deathstalker tenta salvá-la, mas Jotek bloqueia seu caminho, forçando mais uma luta brutal. O braço demoníaco de Jotek o torna quase invencível, resistindo a cada lâmina e golpe. Ao mesmo tempo, Duad enfrenta Necromanian em um feroz duelo mágico, enchendo a sala com ondas de poder que fazem toda a câmara tremer. A luta intensifica enquanto Jotek leva Deathstalker ao limite da derrota. No último segundo, Deathstalker vê uma abertura e empurra uma semente Dredite na boca de Jotek. A reação é instantânea. Jotek explode de dentro para fora e é despedaçado. Momentos depois, Duad também consegue derrotar Necromanian, embora o feitiço retorne e faça um enorme bloco de pedra cair sobre o feiticeiro. Mas o triunfo não dura. Do corpo sem vida de Brisbane, Setor surge em sua forma completa. Com um simples pulso de energia sombria, ele mata Necromanian, aquele que o ressuscitou. Duad entra em pânico, mas Deathstalker avança, recusando-se a recuar. Ele mergulha a mão do tanque e encontra algo inacreditável, a arma lendária escondida por séculos. A Luz de Telon, uma espada de 4 lâminas destinada a ser usada por alguém que cruzou a vida e a morte. Com a arma em mãos, Deathstalker enfrenta Setor. Durante a batalha, Duad ajuda com magia, dando a Deathstalker uma pequena abertura. Ele corta o peito de Setor e revela 4 corações pulsantes. Quando se prepara para destruí-los, uma lembrança o detém. As palavras de Brisbane sobre o coração, sobre como cada coração decide seu próprio destino. Em vez de destruir todos os 4, ele libera uma das lâminas e usa as 3 restantes para atingir apenas os corações das trevas. O ataque destrói Setor completamente, e o último coração ainda batendo é o de Brisbane, permitindo que ela sobreviva ao ritual. No dia seguinte, Duad explica que Deathstalker reescreveu a profecia. Ele agora é o salvador do reino, livre para entrar na capital e reivindicar o trono se quiser. Mas Deathstalker recusa. Ele quer a espada destruída, acreditando que ninguém deveria controlar o destino da humanidade por meio de uma arma. Ele entrega a espada a Duad e pede que a destrua. Em vez disso, Duad dispara pequenas faíscas inócuas em Deathstalker, claramente zombando dele. Deathstalker se irrita e exige que ele tente de novo, apenas para Duad continuar brincando. E assim a história termina, com o pequeno mago provocando o cavaleiro frustrado e os dois discutindo como velhos amigos, enquanto o mundo finalmente retorna à paz.
Portanto, a moral da história é: talvez não pegue amuletos brilhantes aleatórios de príncipes domorentes, a menos que você queira caos, maldições, trolls, magos das trevas, amigos explodindo e uma profecia inteira te perseguindo como se fosse sua.